Supermercados BH. Ricardo Kertzmann, a gente antes da gente começar a falar do que está acontecendo no Atlético, falei, Ricardo Kertzmann é Itatiaia, é Estado de Minas, isto é, conselheiro do Atlético. Ninguém melhor que você para ajudar ou fazer com que que a gente entenda o que está acontecendo no Atlético hoje. Em primeiro lugar, para quem não sabe, quem é o Ricardo Kertzmann e que pode falar do conselho do Atlético? Vou falar como conselheiro eleito, né, Everton? Eu fui convidado a ser conselheiro do Atlético pelo presidente Sérgio Coelho, porque me conhece já há muitos anos, me conhece como amigo mesmo, e como empresário. E eu acho que ele identificou em mim essas qualidades para poder me convidar para o conselho. Eu aceitei o convite de pronto, primeiro porque eu conheço o Sérgio, segundo porque estamos falando da maior paixão da minha vida. O pessoal brinca assim, mas não é sua filha? Não é não, ela é a segunda. E ela sabe disso e aceita numa boa. São paixões diferentes. E terceiro, porque vai ao encontro, essa diretoria, esse pessoal que está no Atlético já há alguns anos, vai ao encontro das melhores práticas corporativas, das melhores práticas de governança corporativa, que é o que eu acredito. Eu acho que foi com esse intuito que me convidaram. O Sérgio nunca, quando ele me fez o convite, ele nunca me perguntou o que eu acho de venda de shopping, o que eu acho de SAF. Ele nunca me brifou para saber se eu estou alinhado ou não com o pensamento dele. Foi por essas qualidades e foi por isso que eu aceitei na hora. E mais importante, sabe, Everton, e eu gostaria de deixar isso muito bem claro aqui nesse momento, eu estou muito à vontade para poder, aliás, obrigado pelo convite, eu estou muito à vontade para poder falar sobre essa questão do Atlético, porque o pessoal tem a mania de, eu não gosto de usar essa palavra, isento, porque agora com a questão política, quando você não está alinhado a um lado ou a outro, você se torna isentão. Exatamente. Eu quero dizer, em primeiro lugar, eu não tenho qualquer ligação pessoal com ninguém do Atlético que não seja o presidente Sérgio Coelho. Eu conheço muito superficialmente, tive com ele 2 ou 3 vezes, talvez 4 no máximo, a maioria delas em eventos sociais com o presidente do conselho, do atual presidente do conselho, Ricardo Guimarães. Tive também com o ex-presidente Alexandre Calil, 2 ou 3 vezes na vida também em eventos sociais. Eu estou falando isso porque durante o dia inteiro ficou um zum, como se o que tivesse acontecendo no Atlético hoje passasse por uma questão pessoal. E não passa, Everton. E não passa. Se você me der a oportunidade, eu gostaria muito de deixar isso bem claro e explicar para as pessoas que o que anda acontecendo hoje, essa briga, vamos chamar assim, porque não é nem briga, porque briga tem que ter 2 pessoas brigando, né? E não tem 2 pessoas brigando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, daqui a pouco a Nath vai perguntar também. O torcedor do Atlético, quem ouve a Itatiaia, tem muita gente que não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Então, a pergunta que eu te faço, eu queria que você explicasse o problema e aproveitasse para dizer se houve alguma irregularidade nesse processo todo. São duas partes nessa sua pergunta, tá, Everton? Número 1, a gente para te responder assim, qual problema você está se referindo? Porque, em tese, temos 2 problemas aqui. Quais são os 2? Então, um é a questão do nome do estádio. E a outra é a questão da legitimidade do atual conselho. Então, vamos começar pelo nome do estádio. Houve uma assembleia francamente irregular, francamente ilegal. É impossível que não se reconheça isso. E nessa assembleia, que foi convocada com uma finalidade, votou-se o nome do estádio. Para deixar mais claro, foi convocada uma assembleia lá em novembro de 2017, foi comunicado aos conselheiros para comparecerem a uma assembleia para ser votado o orçamento do clube para o ano seguinte. As pessoas foram com esse intuito, com esse ânimo. E no meio dessa assembleia foi proposta uma questão de nomear o futuro estádio do Atlético. Nós estamos lá em 2017. Estava tudo muito embrionado. E foi feita essa proposta, olha, vamos dar o nome do futuro estádio do Atlético de Elias Calil, o presidente do Atlético. Sim. Um nome mais do que legítimo, uma pessoa de saudosa memória. Eu sou da geração que me tornei atleticano pelo aquele time dos anos 80, Cerezo, Éder, Paulo Isidoro, João Leite, Luizinho. Pô, é um nome maravilhoso. A grande questão ali não é o nome, que poderia ser Everton Ribeiro. Everton Magalhães. O Guimarães. O Ribeiro Nath Fiuza. O Ribeiro 0 na conta para a direita. Da seleção. Veio para a esquerda. Poderia ser qualquer nome.
E poderia ser, por que não, Tele Santana, Roberto Drummond, Valmir Pereira, Nelson Campos, tem tantos nomes. Então, o que houve naquele momento, além de uma irregularidade estatutária, porque infringiu o disposto no regulamento, no Estatuto do Atlético, de convocar para uma finalidade e essa finalidade ter sido desvirtuada, há também uma questão de ordem, vamos chamar assim, democrática, porque não foi oportunizado a outras pessoas indicarem outros nomes. Então, esse é um ponto, ok? Isso ficou lá no passado. O segundo ponto que hoje está sendo colocado em dúvida é a questão da legitimidade deste conselho. E aí, Everton, sinceramente, isso é de uma agressividade, eu diria, porque os termos que estão sendo colocados para adjetivar os conselheiros legítima e legalmente eleitos não têm o menor embasamento, nem estatutário, não tem embasamento jurídico, eu diria não tem embasamento moral. Porque os conselheiros que foram eleitos agora estão sendo chamados de estelionatários. Estão sendo ameaçados de prisão. Que isso? Sim, se forem lá votar por uma pessoa que é eu iria usar a palavra denunciante, mas eu vou colocar entre aspas, porque para ter uma denúncia tem que haver um fato, e não há um fato. Então são duas questões, e eu te garanto que as duas questões, pelo menos sob a minha ótica, elas são legítimas e perfeitamente, não só defensáveis, mas elas são incontestáveis. Everton, Nath, eu pergunto para vocês, eu os convoco para uma reunião para definir se a gente vai permitir cerveja ou não na Copa do Catar. E aí chega lá na reunião e fala assim, não, agora eu quero falar de carne de porco. Gente, não tem sentido, o estatuto proíbe isso claramente. Aí vamos para a questão da eleição dos atuais conselheiros. Ah, esses conselheiros não tinham 2 anos, alguns não tinham 2 anos de associação. Poxa vida, isso não é uma regra estatutária do Atlético, não é uma regra jurídica. Ah, Ricardo, é assim, isso está escrito no estatuto. Isso tem uma outra interpretação dentro do Atlético há muito tempo. Eu posso citar aqui especificamente os casos de 2 signatários de uma carta aberta que foi divulgada ontem, Dr. Lázaro, Dr. Gropin, porque eu tenho o maior respeito, a maior gratidão por tudo que fizeram pelo Atlético. O Dr. Lázaro, ele se associou ao Clube Atlético Mineiro em agosto de 2009. E em outubro de 2010 ele era conselheiro, 1 ano. O Dr. Gropin, em abril de 2009, se associou ao Atlético. Em outubro de 2010 ele era conselheiro. Poxa vida, alguém vai colocar em xeque a idoneidade, a legitimidade do Dr. Lázaro e do Dr. Gropin? Alguém tem coragem de chamar de estelionatário esses 2 monstros sagrados da história atleticana? Por isso que eu falo que o que tem sido dito, muito além diria até ilegal, criminoso, dizer que as pessoas são estelionatárias,